por exemplo, quanto que a própria busca, né, ferramentas de busca, elas foram deteriorando sua capacidade de gerar uma busca efetiva, exatamente porque alguns grupos instrumentalizaram que eu não preciso, na verdade, questionar qualquer história, eu preciso produzir uma outra história. Quanto mais eu produzir outras histórias, menos esses sistemas autônomos vão ter certeza de qual a história que é certa. Eu vou precisar capacitar o ser humano para fazer esse filtro. Sim, e a gente tem que lembrar que os vieses, né, que ocorrem, isso é muito comentado dentro da área de pesquisa de ética. Aí esqueci de falar que o termo das pessoas que estudam isso é eticistas, tá? Então, pessoas que Eticistas. estudam ética na inteligência artificial são eticistas. Essa profissão, por exemplo, é nova. Então, apesar da inteligência artificial cortar profissões, tem outras que estão Vão nascendo. crescendo por causa de vindo dela. Mesma coisa na Revolução Industrial. Então, o que eu falo para vocês é: pensem muito bem no que vocês vão colocar, atuem com responsabilidade, e responsabilidade é diferente de fiscalização. Fiscalização é só apontar e punir. Então, quando a coisa aconteceu errada, eu vou apontar e dizer que foi, né, aconteceu alguma coisa com alguém, eu vou punir. Mas responsabilização é saber que cada um tem a sua parte. E qual é a minha parte nesse sistema todo? Essa pergunta também não é feita. A gente não debate isso. E também a separação das áreas, né? Eu vejo muito pouco técnico de inteligência artificial e técnicos de engenharia dentro das áreas de humanas. E eu vejo muito poucas pessoas das áreas de humanas em eventos de tecnologia. E eu acho que essa troca tem que acontecer. Senão a gente vai continuar cada um do seu lado, defendendo os seus postos, mas não Sem convergindo. dúvida. Esses eventos, na verdade, multithread, que, por exemplo, o TDC é um evento que normalmente tem muitas trilhas, e esse modelo que a gente está trazendo esse ano para Porto Alegre, ele é focado em inteligência artificial, mas ele traz a inteligência artificial nesse aspecto mais amplo, trazendo a visão do design, a visão de gestão, a visão de pessoas. E eu enxergo que a gente tem ainda muito que caminhar, né? Porque eu acho que tem uma pressão. Até porque tem muito dinheiro envolvido, obviamente, né? Não é barato você investir, produzir, disponibilizar o grau de processamento que a gente está disponibilizando na ponta hoje, que eu consigo no celular acessar uma nuvem e ter um processamento que inimaginável, né? De inteligência artificial. Tem uma pressão muito grande para resolver as coisas no curto prazo. Mas me parece, eu queria saber um pouco de ti, para a gente poder organizar esses bancos de dados, estruturar esses vieses, treinar as pessoas, repassar para as responsabilidades, vai tomar muito mais tempo do que o mercado quer que tome, né? Eu espero que daqui dos anos para frente a gente tenha um grande grupo e um grande de profissionais sendo acrescidos no mercado que façam a filtragem desses dados. Porque provavelmente eu vou precisar de especialistas, né? Eu vou filtrar dados especializados. A medicina lida muito com isso. Então, eles falam que é mais fácil programar. Eu até conversei com uma pesquisadora, que é de uma grande faculdade aqui, a UFSC. Ela disse que é mais fácil programar do que filtrar os dados. Porque muito dos bancos de dados vem dos anos 80 Sim. e mudou a doença. A doença literalmente mudou. A gente teve outras doenças, incluindo pandemia. Então, como é que eu vou botar um banco de dados de anos atrás e fazer uma inteligência artificial treinar com ele? Sim. Só se eu tivesse um período de tempo, explicar que naquele tempo existia, era isso que existia. Sim. Mas eu tenho que ter esse cuidado, especialmente, não é para tudo, gente, não é para uma calculadora, por exemplo, mas toda inteligência artificial que impacta vidas humanas tem que ser analisado a partir de um processo de filtragem, tem que ter especialistas de filtragem. Até, como eu comentei também, ela só funciona com uma quantidade enorme de informações, e essas informações quem colocaram na internet foram nós mesmos, fomos Sim. nós mesmos. Então, o que a gente colocou e o que a gente entendia, né, que a gente fazia na internet. Às vezes era brincadeira, Sim. às vezes era trabalhar com coisa irreal, às vezes era falar bobagem, isso tudo Sim. virou banco de dados. Eu fico muito feliz que o Orkut foi tirado do ar, porque quando eu era adolescente era o Orkut que tinha, então a maioria das bobagens que eu escrevi, elas não existem mais. Eu fico muito feliz com isso, quando eu me dei conta. E se Né? virou um banco de dados e foi vendido, a gente não sabe. Pode ser que alguém tenha, mas talvez tomara que ele esteja pelo menos randomizado, que ninguém saiba, consiga associar ele a mim, porque tem isso, né? Eu sempre digo, quando você demora um certo tempo, principalmente o jovem, eu tenho alunos também na área do design que eu digo assim, vocês demoram para entender que a rede social é uma praça, e você está lá gritando para todo mundo ouvir. Você acha que não, mas aqui só meus amigos olham. Não, é uma praça, o seu
o seu potencial, como é que é, orientador de mestrado vai olhar sua rede social, o seu empregador vai olhar sua rede social, então Sim. você tem que, né, Sim. tomar uma atenção do que você E está fazendo. E mesmo- agora a inteligência artificial vai olhar sua rede social. E mesmo fechado, né? A empresa que você está botando os seus dados não é fechado para ela. Ela tem a chave. Exato. Não existe esse nível de privacidade. E aí até é interessante que conecta com o ponto, porque a gente teve agora, no dia 3, ontem, né, uma reunião. Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.